Olá pessoal, espero que a gente sobreviva a essa live. É a primeira vez que eu faço uma sozinha, então me perdoem se por acaso eu falhar e se houver alguma falha técnica aí a respeito, eu vou ter lá minhas amigas, a Regiane e a Cássia, para tentar me ajudar. É a primeira oportunidade que eu estou tentando me comunicar com vocês e lançamos em especial, um tema meio polêmico, né? Psicomotricidade online. Queria só que vocês me dessem um alô, se está tudo bem, se estão me vendo, para que eu possa melhorar ou a imagem ou o som, se está tudo em ordem. Tem uma porção de gente aqui para acenar, é só acenar para vocês? Que legal, muita gente. Que bom, eu fico feliz com o vosso interesse no nosso tema, tá? Eu só queria que me confirmassem se estão me ouvindo. Tudo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Por favor, podem me dar um retorno? Ai, que bom. Então parece que está tudo em ordem, está tudo ok. Então vamos lá, a gente vai iniciar. Nós temos 1 hora para discutirmos aí, refletirmos um pouquinho a respeito desse tema, que é psicomotricidade online. Bom, antes de falar se é viável ou não, se é possível ou não, nós podemos trabalhar com psicomotricidade online, eu queria falar um pouquinho sobre essa ciência. O que é a psicomotricidade? Eu fiz algumas anotações e eu vou tentar seguir uma sequência um pouquinho lógica do pensamento. Antes de qualquer coisa, aqueles que são do universo aquático, eu quero parabenizá-los pelo nosso dia hoje da natação. Eu fiz uma postagem onde eu coloco que a natação não é só movimentar braços e pernas, ela é uma execução motora e psicomotora e que é inerente da aprendizagem humana. Então, aprender a nadar é uma necessidade humana para a sobrevivência no meio líquido, independente de ser um momento de prazer, de ser um momento de sobrevivência, de ser um momento de euforia ou até, no nosso caso aqui de São Paulo, de uma sobrevivência em enchente, como aqui muitas vezes acontece, da pessoa acabar perdendo a vida porque não tinha a menor noção de natação. Então, a cada dia que passa, num Brasil como o nosso, que é cercado de águas por todos os lados, de rios, de oceanos, a natação é uma aprendizagem importante para que seja feita. Então, parabéns a todos que trabalham com a natação e que a gente possa nadar infinitamente. Bom, eu queria comentar algo a respeito da origem da ciência psicomotricidade. A psicomotricidade nasceu há mais de um século e, na verdade, no século XIX, ela foi pensada, ela foi elaborada em termos de ciência, pelo menos em termos de descobertas e de pesquisas científicas, por Werneck. Em 1907, a gente já teve um personagem muito importante na nossa ciência, o Dupré, que num hospital francês veio a identificar alguns comportamentos em alguns jovens que não eram comportamentos patológicos no sentido de síndromes neurológicas, mas que possuíam alguns sintomas que naquele momento se determinou que era de uma origem psicomotora. Então, na verdade, de 1907 para cá,
a pesquisa em psicomotricidade se ampliou de uma forma enorme. Então, o que a gente tem para dizer hoje sobre essa ciência? Que levamos mais de um século para ter ela hoje reconhecida no Brasil, a profissão sendo já regulamentada e a gente com muito brasileiro, com muito estrangeiro também, documentado bibliograficamente sobre essa ciência. A nossa prática, a prática que eu faço há muitos anos, é uma prática aquática. Então, a maior parte do meu percurso profissional se deu aplicando a psicomotricidade no meio líquido. Por que eu quis aplicar? Por que eu quis levar essa ciência para o meio líquido? Eu estou abrindo hoje o meu canal no YouTube, que vai ser um canal memorial, um canal onde a gente vai contar um pouquinho do meu percurso histórico, do meu percurso profissional, daquilo que eu optei, que eu sonhei, que eu consegui realizar. E lá eu vou contar direitinho, num dos episódios, como é que essa palavra entrou na minha vida, né? Porque, na verdade, foi uma palavra que me trouxe muito susto. Eu tive, a primeira vez falado para mim, foi na escola do meu filho mais velho, com 4 anos, que eu ouvi falar que ele estava com problemas psicomotores. Então, foi assim que ela surgiu e eu vou ter oportunidade de contar para vocês com mais detalhes nesse canal do YouTube. Mas, independente disso, eu escolhi aplicar a psicomotricidade aquática, a psicomotricidade na água, por conta de uma paixão. Eu sempre fui muito apaixonada pela natação e depois de fazer algumas formações de letras, pedagogia, eu resolvi fazer também educação física para que eu pudesse trabalhar com pessoas que possuíam dificuldades gerais, ou físicas, ou sensoriais, ou mentais, mas através da água. A água, para mim, sempre foi o maior brinquedo do universo. Então, sempre foi um ambiente de muito prazer. E os meus estudos, em termos de psicomotricidade, sempre foram muito voltados para fazer todas as adaptações na piscina. Tudo que eu queria fazer, o meu primeiro teste era na piscina. Como que eu poderia aplicar aquele conceito, aquele estudo, aquela fundamentação teórica tão profunda dentro do universo aquático. Eu posso dizer que meu grande referencial teórico é o professor Vitor da Fonseca, que foi uma pessoa que, além de conhecê-lo pessoalmente e ter com ele grandes conversas filosóficas e admirá-lo pela sua sabedoria e por tudo que ele pôde nos ensinar nas aulas e nos cursos que eu tive com ele, de ver que ele é um verdadeiro antropólogo. E ele me explicou por A mais B que a gente veio da água. E eu me convenci disso, né? Que nós somos seres que viemos do fundo dos oceanos. Então, para mim, a psicomotricidade tem sempre um grande significado nesse universo aquático, mas isso não significa que a minha formação é essa. A minha formação ela é generalista. Eu estudei a ciência como um todo, eu tenho uma formação de muitos anos, na verdade eu já estou há 36 anos na área e já fiz muito trabalho de solo, já atendi muita psicomotricidade terapeuticamente em clínica, já trabalhei muito com psicomotricidade na pedagogia também, na área educacional, mas o que eu mais preferi fazer e o que é mesmo a minha paixão é o que eu chamo de terapia psicomotora aquática. Há mais ou menos uns 16 anos nós nos envolvemos com o mundo acadêmico, na formação de profissionais, e aí iniciamos um trabalho de pós-graduação. E é aí onde vai o tema dessa live, né? Então, num momento como esse que nós estamos vivendo hoje, tão difícil, né? Onde nós talvez estejamos passando por uma das maiores aprendizagens humanas. Confúcio dizia que para a gente ter sabedoria, a gente utiliza de 3 ferramentas importantes. A primeira é a reflexão. A reflexão, a gente possui a sabedoria e é a mais nobre das artimanhas, né? da maneira de se aprender algo. Um segundo momento de aprendizagem, uma segunda forma de aprendizagem, uma segunda forma de nós termos sabedoria é através da imitação, que é a forma mais fácil.
Mas a terceira e poderosa forma é a da experiência. Então, com a experiência, tudo é mais difícil, mas tudo é muito profundo e verdadeiro. Então, para mim, pessoalmente, é impossível trabalhar uma ciência tão corporal como é a psicomotricidade à distância, numa distância corporal. Mas vamos pensar no momento de hoje, porque as verdades, elas sempre mudam, né? A gente não pode ter a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e não mudo de opinião. Pelo contrário, eu acho que são essas experiências que nos fazem refletir e ver que existem outros caminhos. Hoje, a definição que nós temos, que até a Associação Brasileira de Psicomotricidade preconiza e coloca lá no seu site, que a psicomotricidade é uma ciência do equilíbrio humano, é uma ciência que tem a ver com os nossos mecanismos interiores e exteriores, com a nossa relação com o mundo. Eu gosto muito de uma definição do A. Júlia Guerra. É a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso e que exige para isso uma afetividade equilibrada. Então, como trabalhar uma ciência onde a relação com o outro é uma relação profunda, é uma relação de toque, é uma relação de pele, é uma relação de olhar. Então, a psicomotricidade, ela é constituída de funções e de relações. E isso é fundamental em qualquer tipo de aprendizagem. Fazer online uma aula, dar online uma aula, depende de qual é o conteúdo teórico. Eu vou até comentar com vocês a relação de disciplinas que tem no nosso curso e até pedir um pouquinho da vossa reflexão a respeito. Será que seria possível, através aqui da internet, nós montarmos uma aula e passarmos lá a projeção dos slides e irmos aos poucos orientando teoricamente e a aula morrer ali? Acredito que não. Existe algo importante também, eu até anotei aqui para comentar com vocês, que é a respeito do nosso corpo. A psicomotricidade tem um tripé muito importante, que é corpo, mente e prazer. Se eu não trabalhar esse tripé, eu não estou trabalhando integralmente a psicomotricidade. E uma ponta desse tripé é o corpo. E esse corpo, ele é formado de camadas. Nós temos o self, nós temos a camada emocional, nós temos a camada muscular e a camada mental. Não tem como nós chegarmos no self, no interior do seu ser, né? Se nós não passarmos por essas nossas couraças, né? Por essas nossas maneiras de leitura corporal. Então, quando eu estou na relação de aprendizagem com outro ser humano ou numa relação até de conversa com outro ser humano, o corpo do outro me diz muito, né? O corpo do outro me diz se ele está interessado, se ele não está interessado, para onde se dirige o seu olhar, como está o teu tônus de alerta para qualquer proposta motora, como que está. Muitas vezes a pessoa está conosco, mas mentalmente não está, emocionalmente não está. Ela só está de corpo presente. E esse corpo mora um sujeito muito importante, que é o eu. E esse eu precisa ser muito bem entendido, muito bem compreendido para estabelecer uma boa relação psicomotora. Todas as nossas disciplinas, elas precisam de práticas, né? Todas elas são aprendidas, elas são elaboradas, elas são propostas, não só pela teoria, mas também pela prática. E nessa prática é praticamente impossível existir via internet, né? A gente poderia fazer uma parte online e outra parte presencial? Até poderia. Existem até alguns conteúdos teóricos que daria sim, e eu confirmo que sim. Mas um curso inteiro online, eu acredito que ele pecaria pelo mais nobre dessa ciência, que é a relação humana com o outro. Eu tenho aqui uma frase que eu acho bastante interessante, que é de Sartre. Ele diz assim: o importante não é o que fizeram comigo, e sim o que eu vou fazer com o que fizeram comigo.
O que a gente pode refletir sobre isso? Muitas das pessoas, e a maioria das pessoas, elas são significadas e elas passam por diferentes fases na vida. Nós todos, humanos, né, passamos por diferentes fases na vida, onde nós temos um outro do nosso lado que nos significa, que nos apresenta o mundo. Por exemplo, o bebê. Ao nascer, o único animal, né, no caso nós, racional, mas independente disso, todos os irracionais não são assim, só o homem não sobrevive se ele for abandonado. A vaquinha, o bezerrinho, o cavalinho, a tartaruguinha, qualquer um deles. Se a mamãe o coloca ao mundo, ele é capaz de sobreviver. Mas o ser humano não. Se ele vier ao mundo, num parto ele vier ao mundo, e ele não tiver ninguém para cuidar dele, ele não sobrevive. Então veja como o outro é muito importante na vida dele. E a primeira pessoa importante na vida dele é a mamãe. É a mamãe que apresenta ele ao mundo, é a mamãe que mostra o que é isso aqui do lado de fora para ele. E essa função materna, ela é muito importante. E depois dela vem outras fases importantes na vida, onde a nossa vida vai sendo construída de todos os sistemas que são transições importantes para nós chegarmos à maturidade. Eu estou atualmente estudando constelação familiar e muito sobre a consciência sistêmica. E eu estou vendo tanta relação entre a psicomotricidade e isso que estou completamente apaixonada pelo estudo que eu estou fazendo. E uma das coisas que a gente vê na constelação é exatamente a importância dessas fases, né? O que ficou dentro de mim daquilo que fizeram de mim, né? O que o outro fez de mim. Você só existe por causa do outro. Então, veja, quando nós falamos de um curso online, eu imagino o quanto nós temos de pesquisa, de relação, de perguntas, né, de experiências pessoais para nos trocar numa aprendizagem de um determinado conceito, de uma determinada disciplina. Há um momento em que a gente se questiona se no mundo hoje essa aproximação virtual ela está se fazendo para o bem ou para o mal. É claro que tudo depende do abuso, né, do equilíbrio, do quanto nós utilizamos desse mecanismo, o quanto nós somos capazes de nos desconectar para poder viver a natureza, para viver as relações pessoais e proximais. No entanto, tudo nos conduz a cada vez mais a virtualidade entrar na nossa vida. E eu sempre fui muito avessa à virtualidade. Eu sou do mundo real. E a resistência que eu tenho hoje num trabalho EAD, num trabalho à distância, ela não é política e ela não é formal. Ela é só mesmo humana. Então, para mim, Cacilda, no caso, eu acho que eu consigo ensinar melhor se for presencialmente. Eu não sei se eu sou capaz de não ensinar virtualmente, mas eu sinto que eu só vou conferir essa minha aprendizagem nessa relação pessoal. Mas vamos falar um pouquinho sobre que disciplinas dentro de um curso de psicomotricidade a gente podia manter virtualmente. E eu queria também uma coisa muito importante de vocês, que vocês fizessem perguntas. É bem importante para mim, para que vocês possam desenvolver o tema também. Bom, hoje, em especial no nosso curso de pós-graduação, nós temos muitas disciplinas, mais de 20 disciplinas. E aí eu vou assim, por ordem, colocando para vocês aonde eu acredito que seria possível trabalharmos virtualmente ou não. A nossa primeira disciplina é a anatomia. A gente vai passar para o aluno todos os conceitos dessa nossa casa, desse corpo biológico, que possui uma história, que possui uma forma física, que possui funções e que se relaciona no mundo. Só que anatomicamente falando, é claro que a gente vai para uma disciplina assim, bem, vamos dizer assim, teórica
e que poderia sim ser dado online. Não vejo por que não. Só que faltaria um pouquinho de experiência corporal, né? Para que a gente pudesse mostrar o lado psicomotor dessa anatomia que a gente está pondo dentro do nosso programa. O que é essa anatomia? Essa anatomia é exatamente como eu funciono. Ninguém funciona igual. Esse funciona assim, vamos colocar entre aspas, né? Cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu limiar de dor, cada um tem as suas dificuldades físicas, cada um tem as suas limitações corporais, cada um tem as suas percepções. Então, nesse sentido, acho que a anatomia perderia um pouquinho do contato pessoal num trabalho EAD. Uma outra disciplina é neurologia. Neurologia, nós vamos aprender praticamente o funcionamento cerebral inteiro e acredito que realmente online a gente poderia sim passar muita informação teórica. E o que é legal na nossa disciplina, dentro do nosso programa, o trabalho de neurologia, é as conexões que a gente faz e as experiências que a gente traz para a realidade, as relações pessoais e as trocas. E essas trocas, elas precisam ser pessoais. Então, também faltaria um conteúdozinho prático na relação de uma disciplina de neurologia EAD. Uma outra é a cinesiologia. A cinesiologia vai trabalhar exatamente como eu funciono, né? Como as minhas articulações, a minha musculatura, o meu esqueleto, o meu ser biológico funciona. E a gente complementa a disciplina de cinesiologia com a educação do movimento, que é um trabalho muito legal, de uma formação que eu fiz e que no nosso curso nós temos uma outra docente que colabora conosco, que a gente chama de educação do movimento. E eu sigo os preceitos do Evaldo Bertazzo. Não sei se vocês o conhecem, mas dentro da minha realidade ele me trouxe justificativas psicomotoras totais do funcionamento humano, né? Do funcionamento do corpo humano. Então não é uma coisa assim, é coisa da fisioterapia, não é. E às vezes as pessoas falam, mas qual é a diferença da psicomotricidade para a fisioterapia? E a gente teria tantas respostas, mas acho que uma eu poderia apresentar para vocês. O fisioterapeuta, ele quer que o seu paciente ande, né? Restabeleça as suas funções. O psicomotricista deseja e busca, o objetivo dele é que esse elemento queira andar. Entra um emocional na história. Então, não é igual à fisioterapia, utiliza das mesmas técnicas? Sim, nós emprestamos muita coisa de várias ciências. A psicomotricidade, ela é interdisciplinar. E eu, pessoalmente, dentro da nossa associação, ela é transdisciplinar. Nós trabalhamos juntos, os nossos conhecimentos se somam. E nesta união é que nasce todo o processo terapêutico, o processo educacional e a grande riqueza da nossa experiência psicomotora. Então, as ciências se conversam, se emprestam saberes e é uma forma muito grande de respeito ao outro. A gente não se apropria do saber do outro e somos totalmente contra isso. Então, veja, como poderíamos trabalhar a educação do movimento online? Eu não consigo visualizar, eu não consigo elaborar uma aula como essa, onde essa relação pudesse ser virtual. Uma outra disciplina, e muito importante para nós, e que tem um conteúdo enorme e fundamental para a aprendizagem da ciência e psicomotricidade, é desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano é um leque muito grande. Nós temos praticamente 80 horas. E essas 80 horas, são 40 horas. 80 horas se soma junto à educação. De desenvolvimento humano, nós temos 40 horas. Essas 40 horas são recheadas o tempo todo de experiência prática. Então, você entender a fase que cada criança está no seu desenvolvimento neuropsicomotor, envolve experiências práticas desse nível, dessa fase, e é fundamental que a gente divida isso.
Agora, acredito que em parte é possível sim se aprender online muita teoria. Inclusive, a profissional que trabalha conosco ministra cursos online de desenvolvimento humano, e eu acho que são bárbaros e fantásticos. Então, é uma disciplina que a gente mesclaria, que daria realmente para que a gente pudesse fazer, né, um pouquinho online e fazer a prática presencial. Uma outra disciplina muito importante, também faz parte daquele tripé que eu comentei com vocês, é bases psicanalíticas e psicogenéticas, psicodinâmicas da personalidade humana. Então, é o nosso self, é o nosso eu, é a nossa personalidade. Então, como nós nos constituímos emocionalmente. E é, assim, uma disciplina bem complexa, bem extensa e tem uma teoria bem grande que exige um certo nível de leitura interessante. Então, é fundamental realmente que haja uma base teórica, que poderia ser por leitura, mas, sem dúvida nenhuma, uma experiência presencial seria fundamental. Algumas vivências são fundamentais para desenvolver essa temática. Outra é a educação psicomotora e aprendizagem. Como o desenvolvimento humano é uma disciplina que a gente pode falar que é meio a meio. Não tem como nós não termos prática de algo que é tão fundamental no dia a dia da educação, que é a aplicação da psicomotricidade nos projetos de aprendizagem. Então, o que eu preciso saber disso? Eu preciso saber aonde eu aplico essa ciência na aprendizagem da criança. Pessoal, tem umas coisinhas aparecendo aqui que eu queria entender o que é. Mas, enfim, me desculpem, tá? Eu continuo aqui ainda aprendiz de feiticeira, não sei tudo. Vão me dando um aval aí se tá tudo bem, se vocês estão me escutando e se tem alguma problemática. Bom, voltamos lá. Educação psicomotora e aprendizagem, o tempo todo está voltada a conceitos teóricos básicos, mas muita experiência pessoal com brinquedos, com objetos, com técnicas, com vivências, com oficinas, com presença corporal inteira em diferentes faixas etárias da criança. Então, eu sinto que também é uma disciplina que a gente teria que mesclar. Não é possível ela totalmente online. Uma outra disciplina, inclusive eu estou nela neste momento numa turminha lá de Sorocaba, é a gerontopsicomotricidade. Eu não consigo conceber essa disciplina online. Trazer o que é possível ser feito com o idoso não é algo teórico, é algo totalmente prático. Inclusive, eu acabo utilizando muito da prática mesmo com os idosos, de trazer os idosos, quando não consigo trazê-los, de trazer em vídeos para que possa mostrar de que maneira nós trabalhamos as funções cognitivas, as funções executivas, e a gente trabalha com essa retrogênese psicomotora. É fundamental para nós. Então, é uma disciplina que precisaria ser ao vivo e a cores. Até porque a gerontopsicomotricidade é quase um retrato branco e preto, né, do humano, que nós precisamos dar um colorido especial, e a psicomotricidade colabora muito. Ela vem de encontro a um contingente de emoções muito forte, porque envelhecer não é fácil e nem todo mundo aceita o envelhecimento. O envelhecimento pode ser retardado, pode ser tranquilo, pode ser aceito e pode ser bem vivido. No entanto, na grande maioria da nossa população, o envelhecimento é uma lista de perdas, né? É uma lista de incapacidades, onde as nossas emoções ficam muito à flor da pele e a exclusão se faz de uma forma muito avassaladora. Na verdade, ela começa dentro da família e caminha para a sociedade. Nós sentimos que o idoso está, sim, muito segregado ainda. Apesar da população idosa
no Brasil estar aumentando, nós ainda não temos políticas públicas suficientes para o trabalho com idosos. Não há o que se comparar entre estar num trabalho com crianças e num trabalho com idosos. A quantidade de oferta é muito pequena, tá? Então, a gerontopsicomotricidade também é uma disciplina bastante difícil de nós podermos transportar no mundo virtual somente, né? Uma outra e fundamental disciplina do curso é a avaliação e diagnóstico psicomotor. A avaliação é necessário que nós conheçamos uma série de testes, principalmente os testes franceses, as baterias psicomotoras todas. Nós temos como critério utilizar 2 baterias, a do professor Vitor da Fonseca e a do professor Francisco Rosa Neto, que não é uma bateria psicomotora, é uma bateria motora, e complementamos com vários testes e várias maneiras de se avaliar que foram elaboradas já de primeira instância pelos primeiros e grandes nomes da psicomotricidade. Então, Gisele Soubriran, Bergès e Miriam Stambá têm uma série de testes importantes que são aplicados. Tudo isso precisa ser presencial. Tudo isso tem um material de apoio para que a gente possa explicar o funcionamento, para que o aluno possa aplicar com os seus pacientes ou alunos, e é uma disciplina que também para mim eu ainda não aprendi a fazer virtualmente. Eu precisaria estar sendo orientada para poder transpor esse conhecimento de uma forma virtual. Aí nós temos algumas disciplinas que eu acho que são totalmente viáveis serem feitas virtualmente. A metodologia da pesquisa científica, nós temos uma disciplina de fármacos e psicomotricidade, que eu acredito realmente ser possível. Nós temos uma outra disciplina sobre transdisciplinaridade e formações em psicomotricidade. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas no Brasil nós temos 12, 13 formações brasileiras, que são de grandes nomes de psicomotricistas brasileiros, e nós temos por hábito levar o conhecimento do aluno todas, para que ele possa conhecer o que ele poderia estar fazendo depois de uma pós-graduação, no sentido da opção de linhas de trabalho, para que ele possa se envolver e praticá-las depois. Nós temos uma outra disciplina que é psicomotricidade e interdisciplinaridade. Essa disciplina, nós convidamos outros profissionais para ver como é o casamento, como que é essa conversa, esse namoro da psicomotricidade com outra ciência. Então, costumeiramente, nós convidamos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, pedagogos, dançarinos, recreadores, fonoaudiólogos, arteterapeutas, para que possam trazer a experiência que é trabalhar psicomotricidade mais essa área, que é o trabalho transdisciplinar que nós comentamos. Então, isso são pessoas que nós convidamos para mostrar como que é possível se estabelecer uma interdisciplinaridade. Não sei a que ponto isso poderia ser viável EAD, mas é algo a se pensar, é algo a se construir. Uma outra disciplina chama-se sensibilização. Essa definitivamente não pode ser online. Ela é uma disciplina todinha de vivências corporais, de sensibilização corporal, de formação pessoal mesmo, e eu não vejo nenhuma possibilidade de ser praticado online. E fora isso, nós temos todas as práticas, a prática clínica, a prática educativa, a prática terapêutica e a prática esportiva. E como prática que são, também não poderiam ser EAD. Com isso, fica aqui a minha mensagem. Como é possível montarmos um curso e explorarmos um curso de psicomotricidade EAD? Eu estou soltando um desafio para mim mesma, né? Como é possível, vou ter que descobrir. Agora, eu acredito que a gente precisa de muita ajuda nisso. Ajuda do lado de lá, desse lado onde você está.
até que ponto você está para esse curso, né? Porque não basta só essa aula, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que nos questionar. A troca de dúvidas, ela é fundamental. Então, eu acredito, se tivesse que ter uma resposta, eu falaria sim, é possível, não integralmente. Se eu pudesse falar em termos de percentual, eu não chutaria nenhum percentual neste momento, porque eu não tenho isto, eu não desenhei para mim um trabalho assim. E tem mais uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês em relação à nossa Associação Brasileira de Psicomotricidade. No próprio site da associação, na página de abertura do site, vocês vão encontrar lá algo muito próprio para esse nosso assunto aqui. Se a psicomotricidade é uma ciência das relações humanas, ela só pode ser ao vivo e a cores. Então, como produzir ciência, como produzir esse conhecimento nessa distância virtual? Então, de uma maneira geral, não posso dizer que é unânime, mas de uma maneira geral, nós brasileiros psicomotricistas não concebemos esse trabalho online. Nós preferencialmente optamos pelo presencial. Isso não é uma postura radical, isso não é uma postura não pode, não faz, não é. A gente não recomenda e aí fica a opção de cada um. Hoje está havendo uma grande democratização do conhecimento. A gente sente que, inclusive, há uma grande disputa de cursos. E eu fico muito triste com isso, vou ser muito sincera com vocês. Eu acho que a ciência ela é tão nobre, ela é tão grandiosa, ela não mereceria ser explorada da forma com que hoje ela está sendo explorada em alguns cursos, que abrem sem nenhuma qualidade, sem nenhuma categoria e que colocam um preço muito ínfimo, que eu não sei nem como esses profissionais são remunerados, e abre uma concorrência ilegal, irreal, imoral. Então, eu acho que a busca por um curso precisa ter alguns referenciais, tem que ter diferenciais. Quando você buscar um curso de pós-graduação em psicomotricidade, procura conhecer as disciplinas, conhecer o corpo docente, conversar com ex-alunos. Nós temos recebido no nosso curso pessoas que vêm de outro curso, que está frequentando outros cursos, querendo sair de lá para vir conosco, porque não tá conversando eticamente com o curso. Isso nos traz um desconforto muito grande, porque veja, nós somos todos amigos, nós somos da mesma área. Eu não posso dizer é bom ou é ruim. Eu conheço o meu curso e sei o que ele pode produzir. Mas me aborrece muito, porque é um investimento financeiro, é um investimento de tempo que a pessoa dá, e isso é muito cruel, né? É muito cruel. A gente precisa se investir de corpo e alma num curso. É um investimento pessoal alto. Hoje, mais do que nunca, o dinheiro faz uma falta incrível na vida da gente. Nós não estamos, ninguém está bem. Ninguém está nadando em dinheiro, ninguém está com dinheiro sobrando para nada, muito pelo contrário. Então, o que eu recomendo é assim, é o curso EAD mais barato, aquele tal custa tanto a mensalidade. Não vai pelo preço, vai pelo seu conteúdo. Procura investigar, procura conhecer um pouquinho de perto aquilo que está acontecendo naquele curso para você fazer uma grande opção, tá? E nesse sentido, a gente tem um respaldo da Associação Brasileira de Psicomotricidade, que toma partido para que os cursos sejam presenciais. O nosso é totalmente presencial. Com esta demanda desse confinamento, nós estamos pensando, eu soltei essa live exatamente por isso, que tem sido um momento muito grande de reflexão. Meu Deus do céu, eu com 3 turmas me esperando com aula e eu não podendo dar essas aulas, como fazer? O pior é que são disciplinas que, como eu relatei aqui, eu preciso estar olho no olho, eu preciso estar presente, eu preciso estar com cada um.
mas nós estamos estudando, a gente aprende sempre e a gente vai tentar desenvolver alguma maneira de chegar a um ponto comum e a gente encontrar uma forma de encontrar você aí na sua casa e levar o conhecimento de alguma maneira, tá? Eu queria agora colocar se vocês teriam alguma pergunta para me fazer. Eu não estou vendo nada aqui, ninguém está perguntando nada. Peço ajuda aí para a Regiane e para a Cássia se eu teria alguma coisa para complementar. Eu tenho até algumas questões que foi colocado como sugestão para mim, mas eu acredito que eu já abordei absolutamente tudo. Há uma coisa interessante aqui. O que é relevante quando você faz uma formação, quando você termina uma pós-graduação, como você sabe se esse profissional é bom ou é ruim? Ah, não sei. Eu acho que a experiência é quem nos faz. Jamais ao terminar um curso de pós-graduação, você está seguro para exercer efetivamente aquela profissão. Você precisa de uma formação pessoal, você precisa de supervisão e você precisa de ajuda no começo. É impossível você ir diretamente e já se investir de todo o conhecimento adquirido e praticar sem medo, enfim. Então, a experiência e a prática vai nos fazendo fortes e vai nos fazendo melhor a cada dia. Então, é importante que essa prática comece no curso já com os estágios. Nós promovemos estágios, porque nós achamos que o aluno precisa dessa segurança e é fundamental. E inclusive para nós, a nossa chancela acadêmica exige o estágio. Então, o estágio é fundamental. O estágio é um grande teste, é um ensaio de ser profissional, né? Do jeito que eu brinco que eu comento que brincar é um ensaio de ser gente, o estágio dentro de um curso de pós-graduação é um ensaio de ser profissional. Então, eu acho que é muito importante, porque o estágio é supervisionado, e nesse estágio supervisionado a gente consegue dar todo o apoio que a gente sente que o aluno precisa, tá? O envolvimento é uma coisa que aprendemos ou ela é inerente? Nascemos com ela? É do Felipe, a Cássia está me colocando, porque realmente aqui para mim não aparecem as perguntas, mas enfim. Felipe, o conhecimento não é inerente, tá? O conhecimento é adquirido. Agora, o desenvolvimento neuropsicomotor é inerente. Se for oferecido para essa criança todas as oportunidades de viver todas as fases da sua vida, ela vai crescer e se desenvolver adequadamente. Se em algumas das fases, que aí na disciplina a gente explica, de cada uma das fases dos amores, né? Nós temos 7 fases de amor, enfim. Cada uma das fases for bem vivida e bem significada e bem sistematizada, isso vai acontecer naturalmente na vida da criança, até ser adulto. Mas ela não nasce conosco, porque nós não nascemos prontos. Nós aprendemos com o outro. O outro é que nos faz gente, né? A mamãe é que mostra que eu sou gente, que o mundo é isso aí. Então, eu sempre estabeleço essa relação e essa relação é uma relação de aprendizagem. Então, a gente precisa do outro para aprender. Agora, se uma dessas fases a criança foi bloqueada, a criança foi impedida de viver profundamente tal fase, ela vai ter um comprometimento psicomotor futuro que vai precisar resgatar essa fase para que ela se reelabore, se reestruture e possa caminhar a vida fora, tá? Não sei se eu respondi, mas me dá um retorno se você conseguiu compreender, senão a gente está aqui para responder. O que acontece quando a psicomotricidade não é desenvolvida? Duda, querida, surge o problema psicomotor. Então, entra o psicomotricista e entra esse resgate que eu disse. Nós vamos ter que identificar, em primeiro lugar, aonde foi que faltou, aonde houve algum trauma, aonde houve alguma falha,
E através de uma boa avaliação e diagnóstico, a gente consegue resgatar qual é a fase e reviver essa fase. E tentar recuperar o que está perdido, né? Agora, quando é uma lesão neurológica, quando é uma patologia, muitas vezes você não resgata. Você aí vai trabalhar com neurociência e você vai trabalhar com o que tem de bom, trabalhar com o que ficou possível. Então, o que eu não tenho, eu continuo não tendo, mas o que eu tenho, eu desenvolvo para ser melhor e talvez cobrir esta parte que me é deficitária. Eu vou te dar um exemplo bem próximo de mim. Nós temos um trabalho na associação com um grupo de jovens deficientes e de diferentes deficiências, desde autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, doenças degenerativas. E eu tenho um caso de tetraplegia, onde ele só se comunica com o olhar. E é impressionante como a gente se comunica. Então, ele aprendeu e nós aprendemos, através do olhar, a fazer todo o processo de aprendizagem de outras coisas. Então, estabelecemos uma comunicação diferente, utilizando aquilo que ele tinha mais expressivo, né? Que nós identificávamos melhor as suas emoções. E conseguimos resgatar isso e está conosco há muitos anos, já há quase 20 anos, trabalhando nas oficinas psicomotoras da Associação Vencer. Como podemos dar apoio ao paciente neste momento de distanciamento social? Nossa, Tina, isso me tira a noite de sono. Às vezes eu acordo de madrugada muito desesperada, pensando naquela pessoa que estava acostumada a todo dia, ou 2 ou 3 vezes por semana no nosso trabalho, e está lá em casa com os pais, e os pais também não sabendo o que fazer. Eu sinceramente não sei te dizer de que maneira nós poderíamos cobrir isso. Eu sinto, não sei se eu vou falar aqui alguma coisa que venha desagradar uma maioria ou uma minoria, que eu, por exemplo, sou uma pessoa que está com 67 anos no grupo de risco. Eu fui uma louquinha que eu me candidatei para ser voluntária lá no hospital que foi montado no Morumbi, mas não me aceitaram, porque eu estava no grupo de risco. Eu não consigo ficar parada, eu estou bem de saúde e gostaria de poder ajudar. Se é mais jovem, eu iria na casa, sinceramente eu iria atender essa pessoa. Eu não sei, eu acho que isso é muito pessoal, muito pessoal. Depende de qual é o tipo de trabalho que você desenvolve. É claro, uma piscina não tem como, né? Como nós podemos fazer um trabalho de piscina na casa? Não há possibilidade. É como o curso de psicomotricidade online, onde o trabalho é corporal e eu não tenho corpo. Então, a piscina, eu não tenho a piscina, eu não tenho água. Mas não sei se talvez um conforto de algumas atividades físicas, de alguma coisa que pudesse colocar esse corpo em movimento. E nesse momento de distanciamento, Tina, eu acho até que só o encontro já ajudaria, né? Só o encontro, o aconchego, o conforto. Eu estou com muito medo desse momento criar muitos depressivos, muitas pessoas angustiadas. Eu estou com muito receio. Eu acho que esse bichinho veio trazer uma lição enorme para a humanidade, né? De coisas que nós estávamos abusando e que agora nós temos que frear, queiramos ou não. Nesse caso, nós estamos sendo freados pela dor, né? Pela dor da separação. E isso é muito triste, mas realmente não consigo imaginar como poderia ser melhor a não ser ir na casa e promover isso. Como trabalhar a psicomotricidade numa equipe transdisciplinar onde o ego... Ixi, Beth, esse é um drama. Ai, tem tanta gente aí com ego exacerbado, né? Tem tanta gente que está precisando de um banho de superego. Tem tanta gente aí precisando chegar lá no seu self, descobrir os seus traumas e ver como está a tua função materna, como está a tua função paterna. Nossa, é difícil. Numa equipe onde os egos são exacerbados, é bem difícil. O que eu acredito é na persistência. Eu acho que de tanto você fazer legal aquilo que você melhor sabe fazer, vai
conhecer o convencimento. A gente não consegue mudar o outro. Então, a gente muda a nós próprios, não querendo mudar o outro. Então, eu não quero mudar ninguém. Eu ajo como eu ajo, porque eu acredito nisso, porque eu sou totalmente fiel àquilo que eu acredito. Eu tenho certeza do que eu estou fazendo é o meu melhor, que esse é o melhor caminho. Essa minha certeza pode amanhã mudar e eu vou pedir desculpas, eu vou ter humildade de reconhecer. E um belo dia esta pessoa há de reconhecer de que foi o caminho melhor. Agora, tentar mudar o outro eu acho bem difícil. Como é a fronteira do trabalho do psicológico e do psicomotricista? Ah, linda Cris, saudade de vocês. Não há uma fronteira, né? Não existe um muro divisório entre o meu ser psicomotor e o meu ser emocional, entre o trabalho psicológico e o trabalho do psicomotricista. O que acontece é que o trabalho psicológico visa o emocional, puramente o emocional. E o trabalho do psicomotricista visa um trabalho motor equilibrado emocionalmente. Então, veja, nós não damos conta do emocional, nós pedimos ajuda para o psicólogo, mas esta parte que o psicólogo for fazer, eu preciso reverter para um trabalho corporal. Então, o meu motor, ele só vai ser bem realizado se o meu emocional está bem estabelecido. Então, é um casamento, é uma parceria que anda de mão dada. Eu não sou psicólogo e o psicólogo não é psicomotricista. Nós cuidamos juntos do mesmo elemento, em prol do bem-estar dele. Mas não há um muro divisor. Muitas vezes, Cris, a gente entra lá, mas a gente não domina lá. Então, com toda a experiência psicomotora que nós temos, a gente é capaz de fazer coisas muito boas, mas a gente não faz em definitivo, a gente só ajuda, só colabora. Da mesma forma que o psicólogo, muitas vezes, sabe o quanto é importante um trabalho corporal e até utiliza de mecanismos corporal. Existem várias terapias emocionais que utilizam o corpo, o próprio psicodrama é uma delas. Então, não há um muro divisor, tá? Como tornar a psicomotricidade mais conhecida e reconhecida perante a nossa sociedade? Meu amado Jerônimo, fazendo o que você está fazendo na sua escola, falando a respeito, divulgando, conversando, começando a criticar, isso não está certo, não é assim que a gente deve começar, não é desta forma que eu devo conduzir. Então, somos nós. Olha como a nossa missão é muito grandiosa. Eu tenho certeza que este ano, é claro que nós tivemos agora um grande intervalo, mas eu confio muito que este ano nós vamos fazer barulho e nós vamos realmente encontrar o nosso lugar. Eu acho que demorou muito, não foi fácil, mas eu sinto hoje, por exemplo, há uma grande aceitação de convênios médicos, há muitas escolas colocando como parte da seleção do RH que a pessoa tenha conhecimentos psicomotores. Há muitas empresas trabalhando com psicomotricistas no RH, há muitos hospitais já utilizando de psicomotricista, é a gente fazendo barulho, a gente mostrando a nossa cara e a gente fazendo acontecer, né? Só que agora nos distanciamos, nós estávamos com a corda toda aí em Sorocaba, né? E agora nos afastaram. Mas fique tranquilo, no que eu puder colaborar aí, vocês vão fazer uma diferença incrível no interior de São Paulo. Essa turminha de vocês é fenomenal. Eu confio muito no envolvimento de vocês, tá? Tenha certeza que ela vai ficar reconhecida assim. Bom, reconhecida ela já tá e regulamentada ela já tá. Quem mais precisa saber dela são os pais. Eu acho que se os pais sabem, eles vão requisitar, eles vão pedir. Comecem a reunir mais pais, façam rodas de conversa, façam grupos de estudo, façam palestras, convidem sem nenhum ônus isso, para bater um papo. São os pais que vão ser os grandes colaboradores na divulgação para nós. Tenha certeza disso, tá? Mas estou com muita saudade de todos vocês.
Bom, pessoal, não sei se eu atendi a demanda de todos. Espero que a minha grande questão, cada um tem a sua própria resposta diante do que eu expus. E dia 19 a gente vai fazer uma live só sobre o dia do psicomotricista, sobre a psicomotricidade. Vamos falar como aconteceu essa ciência, a evolução do histórico dela, vamos falar dos últimos acontecimentos aqui no Brasil. E eu queria pedir um enorme favor para vocês, que nesse confinamento vocês procurem um pouquinho da paz que está dentro de vocês. Muitas mães estão muito desesperadas para arrumar atividade para as crianças, para terem o que fazer, para ocupar o seu tempo. Olha, não há nada melhor do que o silêncio, né? Abraça, beija, deita no chão, faz uma comidinha junto, estuda, leia bons livros, a internet está aí para te oferecer essa oportunidade, ouça uma boa música, tome sol, se alimente bem, converse com as plantinhas. Então tenho certeza que vai ser mais fácil superar esse momento, mas ele vai passar, tá? Nós não estamos no mesmo barco, mas nós estamos na mesma tempestade. E não há tempestade que não passe. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.